quando ele diz de Cafarnaum: olha, se Sodoma tivesse visto e ouvido o que você viu e ouviu, Sodoma teria permanecido até o dia de hoje. Significando dizer que não existe nada mais grave na vida do que não manifestar hospitalidade à boa nova. Esse é o pecado de Corazim, de Betsaida, de Cafarnaum, como foi o pecado de Sodoma. O pessoal fica sempre pensando em sodomia, daí é que veio o nome sodomia, vinculado a relações anais e expandido para alguns outros tipos de Kama Sutra, especialmente no meio religioso católico, ocidental e evangélico, protestante, pentecostal. É um reducionismo desse tamanho. Enquanto isso, o profeta que avalia o pecado de Sodoma diz que o pecado de Sodoma foi a falta de acolhimento, de hospitalidade, não terem sido capazes de hospedar a anjos. Não foram capazes de hospedar o estranho. Antes quiseram usar, abusar, se servir de todos os modos possíveis do corpo estranho que chegava ali na casa de Ló. Então, ao invés da ênfase no próprio Velho Testamento recair sobre o pecado sexual de Sodoma e Gomorra, porque pecado sexual daquele tipo todas as cidades da região praticavam. Todas! Não era uma peculiaridade de Sodoma e Gomorra. Todas elas eram iguais nos hábitos e culturas que nutriam. Agora, o que caracterizou, de acordo com a interpretação divina feita pelo profeta no Velho Testamento, o pecado de Sodoma foi a falta de hospitalidade. Não foram hospitaleiros nem com anjos, não acolhiam ninguém. E é a mesma ênfase de Jesus em relação a Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Vocês não acolheram o dia da visitação. Não acolheram a chance. Não acolheram a mensagem, a palavra, os sinais. A graça manifesta de maneira concreta, sarando, curando, libertando, quebrando grilhões, abrindo olhos, desimpedindo bloqueios de naturezas diversas, sensoriais e cognitivas, levando muitos de vocês à vida mais natural e normal que vocês poderiam ter tido, e vocês naturalizaram a graça de Deus. E vocês não acolheram, vocês não hospedaram a mensagem, muito menos o mensageiro ou os mensageiros. E é por isso que a comparação tem a sua pertinência, especialmente no que se vincula a Sodoma e Gomorra em relação a Cafarnaum, que foi o lugar onde Jesus morou. Em Sodoma e Gomorra, quem morava era Ló. Em Cafarnaum era Pedro, e depois Jesus foi morar lá também. Em Sodoma e Gomorra foram anjos que visitaram e foram rejeitados. Aqui em Cafarnaum, Betsaida e Corazim, é o próprio Cristo de Deus que os visita. E eles não o rejeitam no sentido de o expulsarem. Não se tem essa narrativa de Jesus sendo enxotado, expulso de Corazim, Betsaida, Cafarnaum, Júlias e cidades daquelas que estavam ali em volta. Eles não foram capazes de ser hospitaleiros com a mensagem. É por isso que Jesus dá uma ênfase nessa sequência toda em quem vos receber, recebe a mim. Quem recebe a mim, recebe ao meu Pai. Tudo isso tem a ver com hospitalidade, tudo faz sentido. Quando você não lê com a mente catequizada, mas lê com inteligência, sabedoria, pedindo luz
para compreender os contextos antecedentes, imediatos, o espírito do que está sendo dito, tudo fica tão explicitamente óbvio. Depois que eu expliquei aqui, você nunca mais vai conseguir ler do mesmo jeito. E vai dizer, ai meu Deus, como era simples. Era simples até o dia de hoje, quando esse véu foi tirado para você enxergar. Do contrário, o tapume da interpretação religiosa não ia deixar você enxergar jamais o óbvio que eu estou ensinando a você aqui. Pois bem, seguindo nesse óbvio de hospitalidade, acolhimento, sensibilidade para com o Evangelho, que nos visita com tanta proximidade, com tanta graça, com tanta intimidade, com tanta ternura, com tanta afeição, tão sem preconceito, acolhendo a todos. Vai na casa de qualquer um, se dispõe a ir na casa do centurião de Cafarnaum, vai na casa do chefe da sinagoga, ressuscita-lhe a filha, cura os doentes, os leprosos, os enfermos. Aceita que o telhado seja destelhado e um homem baixado até o meio, que é curado com a ternura do amor de Jesus. A mulher que tinha um fluxo hemorrágico toca na orla das suas vestes e é curada. Durante as tardes vinham todos os aflitos de todas as regiões, com toda a sorte de doenças e enfermidades para serem curados, eram todos curados. Mas você pensa que isso vai causar um sentimento de uma gratidão contínua, de uma perplexidade cheia de adoração e de alegria graciosa, mas não. Eles vão naturalizando tudo, naturalizando Deus, naturalizando o Messias, naturalizando Cristo, naturalizando a mensagem. Como eu disse ontem, foi para esse grupo de pessoas que o sermão chamado do monte, os oráculos do Senhor, foram originalmente ensinados enquanto eles ficavam sentados na relva. Foi para esse grupo que os pães foram multiplicados. Foi para esse grupo que a quantidade maior de sinais que vocês leem nos evangelhos aconteceu. Mas eles tiveram a pachorra religiosa e psicológica de naturalizarem a graça de Deus como se fosse coisa de somenos. Como se aquilo pudesse visitá-los agora continuamente, como se eles tivessem um direito adquirido, como se eles fossem seres privilegiados, escolhidos por algum valor especial que tivessem, para receberem tanta visitação de misericórdia, sem enxergarem que tudo aquilo era graça. Que a história inteira começa quando Jesus escolheu ir morar em Cafarnaum e naquela região da Galileia, com a citação do profeta Isaías, dizendo, e decidiu ir morar naquela região para se cumprir o que tinha dito o profeta Isaías, ó terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, Galileia dos gentios, o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Foi por isso que Jesus escolheu ir para ali, porque era um lugar de todos, dos gentios, da muvuca, dos endemoninhados, dos deuses variados, dos cultos diversos, das divindades proliferadas, das corrupções, onde havia mais prostituição do que provavelmente em qualquer outro lugar da terra, daquela terra que Jesus palmilhou andando de um lado para o outro, é onde havia os maiores devaneios, as maiores manifestações populares de uma luxúria vulgar, que era evitada em Jerusalém, porque ali estava a aristocracia toda bonitinha. Pois bem, a escolha deles tinha sido a anti-escolha. Jesus foi para lá por causa de favor imerecido, de graça absoluta,
para cumprir uma profecia de misericórdia por quem vivia na treva da ignorância sem enxergar nada. Mas eles conseguiram naturalizar a graça de Deus e fazer dela um detalhe, como a gente vê acontecendo entre os cristãos durante toda a história chamada história da igreja ou do cristianismo, do que você queira, uma naturalização total de Jesus. E nos dias de hoje, meu Deus, Jesus virou um souvenir, um chaveirinho. É um selinho, no máximo, para se carregar aqui. E você assiste a um culto ao livro chamado Bíblia, que é o maior fetiche cristão, é o maior ídolo. É o livro, porque ninguém lê o livro. O livro está aqui, selado, fechado, morto, não entendido, não estudado, desprezado, porque o pessoal prefere ir no lugar de reuniões e ouvir um maluco que antes tinha sido qualquer outra coisa na vida e que só é bom de bico e de estelionato, citar uns textos por pretexto, fora do contexto e dizer o que querem e o povo gritando aleluia, 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 fazendo as maiores loucuras do mundo. Agora, todo mundo tem Bíblia que não é lida, não é aberta, não é estudada. Eu estou aqui oferecendo a você um privilégio que muitos reis e príncipes e pessoas quiseram ter na vida e não tiveram, mas vocês preferem ver um influencer qualquer falando um monte de loucuras, abobrinhas, idiotices, sem dizer coisa com coisa, ou os pastores que entram na internet só para tirar a fé das pessoas, para produzirem escândalo, para levantarem dúvidas, para, em nome de serem contra o fundamentalismo, transformarem a graça de Deus em libertinagem ou em qualquer outra coisa. Tão perdidos quanto os estelionatários que eles acusam. Todo mundo naturalizando a graça de Deus do mesmo modo. Isto dito e isto posto, é aqui que eu começo a ler. Depois que Jesus tinha dito, ora, se em Sodoma tivessem se dado os mesmos sinais e a mesma oportunidade que vocês tiveram, Sodoma teria permanecido até hoje. Aí ele prossegue no verso 25. Por aquele tempo, que não necessariamente foi no mesmo dia, mas foi na imediatice das ocorrências anteriores, sem muito espaçamento entre uma coisa e outra, o registro é esse. Exclamou Jesus por aquele mesmo tempo em que ele tinha dito isso. Um dia depois, 2 dias depois, esperou a melhor oportunidade e disse o que ele disse. Graças te dou, ó Pai. É uma gratidão, é uma oração pública de louvor ao Pai e, ao mesmo tempo, carregado de uma denúncia pavorosa. Essa oração de gratidão que Jesus levanta ao Pai, preste atenção nela, ela vem carregada de uma das denúncias mais veementes e que dão sequência ao que ele acabou de dizer sobre Corazim, Betsaida, Cafarnaum, em comparação com Tiro, Sidom e Sodoma. Vocês estão numa situação pior do que aqueles povos que viraram arquétipos de maldade no passado. Vocês conseguiram piorá-los, porque a oportunidade de vocês foi muito maior. E como eu disse ontem várias vezes e tenho dito durante o curso da minha vida, Deus nunca dá ou nunca pede de ninguém o que ele não tenha dado antes. Se ele pedir, é porque ele te deu.
Ele te mostrou, ele te revelou, ele te deixou ver, ele te fez entender. E agora ele te pede uma resposta de compreensão, para você virar gente, e não apenas uma máquina solar de última qualidade. Agora, a quem ele não deu nada, ele não pede nada. Ou a quem ele deu muito pouco, tem alguns para quem ele deu um cálice cheio, transbordante. A esses e desses ele pedirá o conteúdo que cabe no cálice transbordante. Agora a outros ele deu um fragmento de pedrinha. Ele vai pedir o fragmento de pedrinha. E a outros a quem ele não deu absolutamente nada. O cara nasceu, viveu e morreu sem nenhuma informação relevante vinculada ao que superabundou em Betsaida, em Corazim, em Cafarnaum e em todos os lugares por onde Jesus passou. Informação essa, mensagem essa, miraculosidade essa que eles naturalizaram e se tornaram cínicos e inóspitos para com a graça de Deus, que neles não conseguiu fazer morada. Aí ele diz, nessa oração de gratidão que carrega um vaticínio tenebroso, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do universo, Senhor do céu, Senhor da terra, Senhor das dimensões, Senhor de toda a criação, porque tu ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, aos que acham que sabem, que tiveram informação, que entenderam, que viram, que tiveram privilégios e oportunidades que a outros não foi dado. Mas eu te dou graças, porque esses que pensam que viram, esses que pensam que sabem, ficaram sob o véu do ocultamento, o que lhes foi óbvio. Mas o coração deles fechou. O fechamento do coração deles significou o ocultamento sob o qual tu os colocaste em relação à revelação que tu lhes deste. E eles naturalizaram. Não é Deus que chega lá e diz, não, eu vou fazer você ficar com o coração aqui incapaz de entender tudo que eu estou falando. Não é assim. Eu sei que está cheio de teólogo presbiteriano fatalista de outro tipo, que pensa que as coisinhas são assim. Esse tipo de teologia do século XVI não sobrevive nem às noções contemporâneas de mecânica quântica, de teoria das cordas, de mundos paralelos, de certeza de que passado, presente e futuro estão acontecendo simultaneamente, de modo que toda essa ideia de que Deus fatalizou uma escolha numa linha do tempo, como se tudo que houvesse fosse a linha do espaço-tempo. Meu Deus, a linha do espaço-tempo é uma bobagem. É uma bobagem num carretel de costureiro em relação às múltiplas dimensões paralelas, onde passado, presente e futuro estão acontecendo em estado de simultaneidade. De modo que é uma total falta de linguagem usar a palavra predestinação, presciência. São as palavras possíveis para um homem do primeiro século. Mas não são as palavras possíveis para um homem como eu, do século XXI, com um monte de noções de espaço, tempo, de atemporalidade, de significados de eternidade, de concomitância entre passado, presente e futuro, em dimensionalidades variadas e paralelas que Paulo, por exemplo, já entendia, mas a compreensão do significado de que não foi Deus, antes de tudo, dizendo, é o Caio, viu, que eu estou escolhendo, bota o resto para fora. Não. Eu tive a chance.
E o meu coração, animado pela graça de Deus, na chance que me foi oferecida, sem que eu tivesse feito nenhuma leitura da graça de Deus e nem visto aquela chance como um oferecimento da graça, mas eu enxerguei como uma chance de vida, de sobrevivência, de alternativa, e quis. Quando eu quis, quanto mais eu quero, quanto mais eu queira, mais meus olhos se abrem. Quanto menos eu queira, quanto mais eu rejeite, quanto mais eu me feche, mais oculto de mim isso se torna. É o princípio que eu disse que Jesus ensinou, e ele mesmo, com a sua boca, repetiu várias vezes: aquele a quem muito se dá, muito se pede; a quem pouco se dá, pouco se pede; a quem nada se dá, nada se pede. É assim que funciona. Agora, se eles tinham tido tanta chance, como Betsaida, Corazim e Cafarnaum tinham tido, e não foram hospitaleiros com a graça recebida, o que veio sobre eles foi um ocultamento, foi o fechamento das sensorialidades espirituais. É o que Paulo também diz em 2 Coríntios, no capítulo 3, quando ele diz que tem um véu colocado na cara cognitiva dos judeus até o dia de hoje. Nos dias dele, antes dele, em toda a história de Israel, é a história do véu. De um povo para quem Deus se revela cara a cara e eles não querem ver nada e naturalizam tudo e se tornam cínicos e entorpecidos imediatamente. Nos dias de Jesus foi a mesma coisa. Estava lá o Cristo na frente deles e eles não quiseram ver nada, porque poderiam perder o lugar, tiveram inveja, disputaram com Deus, fizeram tudo que o Evangelho narra. E Paulo, posteriormente, vem e diz: eles têm um véu na cara. É o mesmo véu de Moisés no deserto, que Moisés colocou quando ele voltou radioativo lá do Monte Sinai, e que as pessoas não aguentavam ver o brilho da radioatividade no rosto dele. Ele teve um encontro radioativo lá em cima. E desceu e botou um véu. Se aquele brilho fosse da santidade de Deus, jamais desvaneceria. Mas Paulo diz com toda veemência: e não somos como Moisés, que manteve o véu depois de um tempo, para que o povo de Israel não visse a desvanecência da sua glória, porque aquela glória daquela lei era temporária, não era permanente, não era definitiva, era desvanecente. Leia lá 1 Coríntios 3, pelo amor de Deus, e entenda. E se não entender, é porque o mesmo véu que Paulo diz em 1 Coríntios, já no capítulo 4, está posto. Assim como na cara dos judeus, na cognitividade dos judeus, está posta na sua. E você não entende nada. Eu falo, entra por aqui, sai por ali. Você não compreende porque você não quer se abrir para entender essa palavra por causa das implicações da necessidade de conversão profunda. É por isso que Jesus diz: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste. O Evangelho chegou, passou na cara deles, bateu na cara deles, se lambuzou e lambuzou-os com graça, mas eles fecharam o coração.